Muito bem, gente. Vamos falar então sobre a disciplina eclesiástica. É algo importante para os nossos dias. Vocês têm que entender que esse assunto de hoje está ligado com o assunto da semana passada, o vídeo passado, onde nós falamos sobre a igreja, o corpo de Cristo. Então, estar ligado ao corpo de Cristo faz com que eu tenha responsabilidades, né? Responsabilidade para com o meu próximo e também com a minha comunidade, o corpo. Então, aquilo que eu faço ou deixo de fazer, eu preciso dar satisfação para o grupo, o corpo de Cristo. Percebe que isso realmente é uma disciplina. Para começar, eu gostaria de ler um texto bem conhecido, né, mas que vai nos ajudar a entender aqui. Deixa eu pegar aqui, nós vamos trocar a tela. Deixa eu mudar aqui o botãozinho. Muito bem, vamos lá. Diz assim, o texto diz o seguinte, está lá em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 19. Eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se, né? Perceba aqui que esse é um texto que mostra o objetivo da disciplina. Porque Deus ama alguém, então ele corrige. E o fato de ele corrigir, ele espera algo de nós. O que ele espera de nós? Que nós, então, nos arrependemos, né? E que possamos mudar de atitude, né? Isso é importante. Então, isso é um dos objetivos primários da disciplina eclesiástica. A disciplina eclesiástica, ela tem sido um pouco, como posso dizer, meio que abandonado no nosso tempo. Nós vemos um tempo onde chamar a atenção de alguém, tentar corrigir, exortar alguém, isso de alguma forma fere muito a individualidade, a pessoa. Estamos vivendo em tempos onde as pessoas estão um pouco mais frágeis ou não estão suscetíveis à correção, né? Essa é a nossa sociedade. Então por isso que hoje existe muita treta, muita briga, muita confusão. Ninguém quer ser chamado a atenção, né? Isso nós percebemos desde os nossos filhos, né? Quando a gente tenta corrigi-los. Então assim, eu separei algumas coisas importantes para a gente falar sobre esse tema. Vocês vão perceber como é importante a prática dessa disciplina, como é importante para você que está me assistindo, né, e para a comunidade de fé. Então eu separei 4 motivos ou razões porque as pessoas têm medo de exercer disciplina contra ou sobre uma pessoa que está errando, sobre um irmão, né? O primeiro motivo, gente, é que disciplinar alguém dá a sensação que essa pessoa não está sendo amada. Então, algumas pessoas, eu como sou pastor, eu já participei de várias comissões de disciplinas. E um dos argumentos que muitos usam é esse. Fala, nossa, mas a gente tem que amar. Mas coitado, ele está errando, ele está fazendo isso, a gente tem que amar. E dá a entender que nesse discurso, aplicar a disciplina não é amar. Tá? Mas não é bem assim. É o contrário disso, é o contrário. Então muitas vezes a igreja, a comunidade não aplica a disciplina porque pensa que está de alguma maneira não amando, né, o necessário. Eu vou mostrar agora um texto aqui, vou compartilhar a tela e nós vamos ler um texto que está lá em Hebreus. Quero abrir lá em Hebreus com você. Deixa eu pegar aqui, Hebreus capítulo 12. Olha que interessante, 12 a partir do verso 4. Diz assim, verso 5. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhe dirigiu como filhos dele? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir. Tá vendo aí que interessante? Pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado por um pai? Né? Então, olha só como que o autor de Hebreus vai dizer o seguinte, se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos
de verdade, mas ilegítimos. Então aqui a repreensão, a disciplina faz parte de um relacionamento de um Deus, de um pai para com o filho, né? Olha, continuando. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do pai de nosso espírito e assim obter vida? É uma pergunta. Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o quê? Nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Olha que coisa séria, gente. Continuando. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. E Deus, interessante, ele nunca esconde nada de nós, né? Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Que legal, né? Portanto, revigorem suas mãos cansadas e seus joelhos enfraquecidos. Façam caminhos retos para os seus pés, a fim de que os mancos não caiam, mas sejam o quê? Fortalecidos. Olha que legal. Continuando, esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida o quê? Santa. Tá vendo aqui a disciplina, a correção ligada com a educação, com a santidade, né? É uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem uma vida santa, santificada, ninguém vai ver a Deus, né? Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiva venenosa de amargura, que cause o quê? Perturbação, contaminando muitos. E o último texto. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como o filho mais velho por uma simples refeição. Então aqui, gente, esse texto aqui mostra para nós claramente de que realmente disciplinar é aplicar amor. Então, se você um dia estiver numa comissão de igreja e as pessoas estiverem falando sobre disciplinar alguém, não entenda que nós queremos castigar alguém, dar uma lição de moral para a pessoa. Pelo contrário, a gente quer mostrar preocupação. E aplicar a disciplina é aplicar o amor. Tá? Outro medo pelo qual a igreja talvez muitas vezes não pratica essa disciplina espiritual de aplicação de disciplina eclesiástica, né? Diz o seguinte: disciplinar alguém fere a liberdade da pessoa. Alguns, né, usam o argumento de que quando você aplica uma disciplina para alguém, você está cerceando os direitos dela de expressão. Veja, todos nós temos liberdade para fazer o que quiser, mas nós somos escravos das consequências. Se você está ligado ao corpo de Cristo, você é livre para fazer o que você quiser, porém as suas atitudes, a sua liberdade, ela tem responsabilidades, tá? Então, quando a gente aplica a disciplina eclesiástica sobre um irmão, sobre uma pessoa, nós não estamos cerceando ele de liberdade, não. Nós estamos fazendo ele refletir sobre como posso dizer, ele passou dos limites da liberdade. Entende? Então nós estamos fazendo com que ele entenda que ele teve liberdade até aquele momento, que a sua liberdade agora extrapolou os limites, tá certo? Então nós não estamos tirando a liberdade de alguém quando a gente dá disciplina, pelo contrário, a gente está reafirmando que existe liberdade. Como o Tiago fala, a lei de Deus, ela é liberdade. Enquanto você estiver dentro dela, você tem liberdade e você vive feliz. A partir do momento que você transgride, passa essa liberdade, já é libertinagem. Aí você vai sofrer as consequências, tá? Então não caia nessa conversa de que nós estamos tirando a liberdade de alguém. Não, não é isso. Muitas vezes a igreja, ela não disciplina alguém porque pensa que vai afastar a pessoa da igreja. Já ouviu essa? Eu já ouvi bastante, né? Não vamos disciplinar, não me veja, olha, a gente vai fazer isso, a pessoa já não está legal, ela vai acabar afastando. E é um argumento até que razoável, poxa, então vamos repensar, né, se a gente vai fazer isso ou não. Mas olha o que a Bíblia diz. Eu quero ler com vocês agora o texto que está lá
eu marquei aqui, Tiago não, perdão, 1 João, lá na carta de João, 1 João capítulo 2, vou ler o verso 18 e 19, que diz o seguinte, olha o que João fala. Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso, sabemos que chegou a hora final. Então, João está falando aqui, lá no tempo dele, hein? Já está vendo os últimos dias. Eles saíram de nosso meio, olha lá, mas na verdade nunca foram dos nossos. Do contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, mostraram que não eram dos nossos. Então, assim, é uma verdade meio dura, né? A gente tem que tomar cuidado em dizer isso. Mas veja, quando alguém é repreendido e essa pessoa, em vez de refletir, se submeter à igreja, e ela, pelo contrário, ela se torna rebelde e ofensiva e acusa de injustiça. É claro que eu estou falando de uma disciplina bem aplicada de forma coerente, né? Então, se essa pessoa se revolta, se essa pessoa sai, é porque ela está achando um motivo. E agora a igreja é o motivo para ela dizer o seguinte: eu estou saindo porque eles são maus, eles são injustos, eles são ignorantes, eles são ditadores, então eu estou saindo dessa igreja. Então, assim, nós não podemos ter medo de aplicar uma disciplina, uma disciplina correta, fundamentada na Bíblia, segundo o manual da igreja, né? Nós não temos que ter medo. Pelo contrário, estamos mostrando que temos interesse pela salvação dessa pessoa. Se essa pessoa se sentir ofendida, se sentir injustiçada, ela tem todo o direito de procurar uma defesa, de se explicar, ok. Mas vamos supor, essa pessoa recebeu, já foi conversado, já foi falado, e essa pessoa agora sai da igreja. Então entenda, ela não saiu da igreja por causa da disciplina. Ela saiu da igreja porque ela tomou decisões erradas até aquele momento. Tá? Então a igreja não pode ter medo de aplicar uma boa e uma correta disciplina para os seus membros. Então, se você que está me assistindo aí, me ouvindo, entenda que disciplina faz parte, disciplina eclesiástica faz parte de uma vida santa, santificada. Tá? E o quarto ponto, porque nós temos medo, talvez, de aplicar a disciplina eclesiástica, é o seguinte. Se vamos disciplinar alguém, olha o que as pessoas dizem, né? Já escutei muito isso também. Você com certeza talvez já ouviu isso, né? Se vamos disciplinar alguém, temos que disciplinar a todos, porque todos somos pecadores. Já ouviu isso? Eu já ouvi isso. Eu lembro de ter visitado uma mulher que eu ia conversar com a filha, saber o que está acontecendo. E a mulher ficou tão brava, né, no portão de casa, que pegou até um cabo de vassoura para poder me correr atrás de mim, né? Eu falei, calma, irmã, só que vim aqui para conversar. Não, você veio aqui para remover minha filha, para disciplinar. Então, se o senhor quer disciplinar, remover a minha filha, então pode remover todo mundo da igreja, porque todo mundo é safado, sem vergonha, pecador. E é verdade, todo mundo é safado, é pecador, né? Todo mundo é pecador. Mas a gente tem que entender que tipo de pecados, não que exista diferença para Deus, mas para a sociedade existe. Então existe diferença de uma pessoa para a sociedade que tem seus pecados secretos, escondidos, ninguém sabe e não fere a moral da comunidade, não traz opróbrio para a comunidade. Isso é uma coisa dela com Deus. Se é dela com Deus, ela resolve com Deus. Mas se ela é adventista, se ela é cristã, está ligada a um corpo e tem feito coisas que têm manchado a reputação da igreja, tem de alguma forma feito com que a comunidade vê essa comunidade de fé como uma comunidade desprovida de autoridade, de seriedade, então precisa ser averiguada, né? E por isso que a disciplina ela entra em ação, tá? Então, assim, não tenha medo, né, de dizer o seguinte: não, nós vamos aplicar a disciplina para essa pessoa porque ela errou. Ok, ela errou e nós também erramos. Só que se nós estivermos trazendo opróbrio, como essa pessoa está fazendo para a comunidade de fé, nós sim deveríamos também ser disciplinados. Entende? Então não cai nesse argumento, é argumento da hipocrisia, né? Eu vou fazer isso, mas eu também faço errado. Mas os seus erros, eles têm sido notórios.
os seus erros têm trazido opróbrio, vergonha, desconfiança, prejuízo para o evangelho? Se sim, a comunidade também tem que disciplinar você. Agora nós temos que resolver caso por caso. Se o caso dessa irmã, a gente precisa ver o caso dela, depois o caso de outros, né? Já aconteceu de eu visitar algumas pessoas para poder conversar sobre o que está acontecendo, né? E a pessoa fala assim: ah, pastor, então tá bom, não, tudo bem, eu aceito, pode me disciplinar, ok, pode disciplinar, mas ó, você está sabendo de fulano? Ah, fulano, não, isso não te contaram, né, pastor? Isso não te contaram. Eu falei: irmã, então é a oportunidade que a irmã tem agora de me contar. Não vou ser fofoqueiro, eu não vou contar. Falei: não, mano, não, peraí. Vamos caso por caso. Eu estou aqui para resolver o caso da irmã. Agora, esse caso que a irmã está falando, então agora eu preciso saber para tentar resolver. Então, tem pessoas que ficam se escondendo atrás dos erros dos outros. Tá? Então, você que está me assistindo, se um dia, Deus me livre, acontecer de você errar, né, e continuar no erro, e os líderes, alguém te procurar para conversar, não fique apontando o erro dos outros. Assuma os seus. Não, pastor, eu errei. Não, irmão, eu errei, realmente não estou reconhecendo, não está certo, não, eu quero abandonar. Então, se você quer abandonar, é um caminho. Agora, você fala: não, eu vou continuar, eu não tenho jeito, eu não quero voltar atrás, eu vou continuar nesse caminho aqui. Aí você tem que sofrer as consequências e não ficar se escondendo atrás dos erros dos outros. Tá? Então, cada caso é um caso. Tá? Então, eu estou dizendo isso porque talvez você não escute isso em sermões ou algo parecido, né? E eu tenho trazido aqui coisas assim, não quero chover no molhado, né? Então, você com certeza um dia vai se deparar com essa situação, quer seja ouvindo alguém, se defendendo, acusando alguém, ou você mesmo cair na tentação para se defender, acusar outro, tá? Então, cuidado com esse tipo de argumento da hipocrisia. Ah, você vai me disciplinar? Então tem que disciplinar fulano, porque fulano tem. Então tá bom. Você tem alguma coisa contra o irmão? Então vamos seguir a regra como eu estou seguindo a regra com você. E assim que se faz justiça, tá bom? Vamos seguir aqui? Agora eu quero falar sobre os objetivos da disciplina. Os objetivos da disciplina, né? Eu separei 4 objetivos. Então falei para vocês sobre medos, o porquê a igreja não aplica, porque a igreja tem medo de não estar aplicando, que a disciplina é comparado como falta de amor, mas biblicamente isso não é verdade. A igreja muitas vezes tem medo de aplicar a disciplina porque acha que está interferindo na liberdade da pessoa, e isso não é verdade. Muitas vezes a igreja tem medo de aplicar a disciplina porque acha que a pessoa vai se afastar dos caminhos do Senhor. Então nós já vimos que se ela se afastar não é por causa da disciplina, mas é por causa dos erros que ela mantém até o presente momento. E também vimos que a igreja muitas vezes não aplica a disciplina porque pensa assim: todos nós somos pecadores, logo, então todos têm que ser disciplinados. Mas não é bem assim. Cada caso tem seu caso. Agora eu quero falar com vocês sobre os objetivos da disciplina. Tá? Primeira coisa, impedir a propagação do mal na igreja. Então, se tem um problema, alguém está em pecado, alguém está cometendo algo contra a doutrina, contra o corpo de Cristo, logo precisa ser resolvido. Então, a gente vai falar um pouco depois como aplicar isso. Mas se você está me ouvindo aqui e sabe de alguma coisa, sabe de alguém que está errando, então você precisa, como corpo de Cristo, alertar essa pessoa para que o mal não propague. Já aconteceu várias vezes no meu ministério de saber situações assim horríveis, situações assim estranhíssimas, que se eu não tivesse corrido lá e já resolvido, aquilo teria virado um câncer na igreja. Então a disciplina serve para isso, para poder cortar o mal pela raiz, para que o mal não cresça dentro da igreja e isso afete a pregação do evangelho. Tá bom? O segundo objetivo, ela vindica a honra de Jesus e a boa reputação do evangelho. Ser cristão é algo sério. Nós temos que levar isso a sério. Né? Assim como você trabalha numa empresa e segue todas as regras e faz de tudo para que a sua empresa, né, tenha um bom nome, o evangelho, a comunidade de fé, a igreja, isso também a gente tem que fazer de tudo para que a igreja seja respeitável diante da comunidade. Como depois nós vamos pregar o evangelho se a gente, diante da sociedade, somos vistos como imorais, caloteiros, barraqueiros, fofoqueiros e tantos outros queiros da vida, né? Então, a disciplina
ela vindica a honra e a boa reputação do evangelho. Terceiro, evita a perda das bênçãos de Deus sobre a igreja. Então veja, quando uma comunidade, entenda as situações, né? Quando uma comunidade, um corpo de Cristo, um corpo, tem um ali dentro fazendo coisa errada, e as outras pessoas sabem disso e fecham a boca, ignoram, isso faz com que Deus olhe para a comunidade como uma comunidade que não está exercendo amor sobre aquela pessoa e respeito pelos seus mandamentos. Sendo assim, Deus entende que a igreja não precisa ser abençoada, que quer seguir o seu próprio caminho. Logo, Deus retira a sua bênção sobre a comunidade. E essa comunidade cai em desgraça, cai em juízo de Deus. Estão entendendo? Então, agora acontece assim, tem pessoas que pecam ali dentro que ninguém sabe. E o fato de ninguém saber é isso ela com Deus. Agora, quando tem alguém errando e outros sabem e não tomam nenhuma atitude, Deus entende que a igreja não está praticando o amor. Que Deus entende que a igreja não está levando a sério o seu evangelho. Então, por isso, Deus entende que o ser humano está querendo seguir os seus próprios caminhos e é onde as bênçãos de Deus é retirada. Perceberam que esses três motivos iniciais que eu falei tem a ver, a disciplina tem a ver com o corpo de Cristo, com o corpo. Tá? Então, o primeiro, impedir que o mal se espalhe. O segundo, vindica a seriedade, a honra de Jesus, né, a reputação do Evangelho. E terceiro, evita que Deus retire as bênçãos. E agora, só no quarto objetivo da disciplina é salvar e fazer com que o pecador se arrepende. Entende? Então, só no quarto lugar é que tem a ver com a pessoa, o indivíduo. Eu estou dizendo aqui para você, e é o que você está entendendo, que disciplina eclesiástica, na sua maioria, no seu contexto maior, não tem a ver somente com o pecador, com o indivíduo. Tem a ver com a comunidade, com o grupo de pessoas. Por isso que é importante a igreja praticar a disciplina espiritual, a disciplina eclesiástica, que é uma disciplina espiritual. Porque visa o corpo, a salvação do corpo. E claro, do indivíduo. Ok, gente? Muito bem. Agora, vamos partir para a questão mais prática. E aqui vai ter algumas coisas que a gente precisa tocar, tá? Eu vou compartilhar minha tela agora e nós vamos ler. Deixa eu ver aqui. Nós vamos ler. Qual é o texto? Nós vamos ler. Mateus. É o mais conhecido e o mais usado para a questão de disciplina. Mateus capítulo 18. Nós vamos ler aqui o verso 15 em diante. Diz assim, presta atenção nos detalhes, tá bom? Então vamos lá, verso 15. Diz assim, se um irmão pecar contra você, perceba aqui que Jesus estava falando um pecado contra você, tá? Mas isso não quer dizer que se você está inserido no corpo de Cristo, o pecado não é somente contra você, mas afeta também em paralelo ou em tabela com o corpo de Cristo, tá? Então Jesus fala, se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular. Então temos aqui um princípio, né? Alguém errou com você, você tem que fazer o quê? Ir lá e falar em particular. E chame-lhe atenção para o erro, com todo amor, com todo carinho, tá? Se ele o ouvir, você terá recuperado o irmão, tá certo? Mas nem sempre é assim, nem sempre é assim. Mas se ele não ouvir, leve consigo um ou dois outros e fale com ele novamente, para que tudo que você disser seja confirmado por 2 ou 3 testemunhas. Então você foi lá, conversou com amor, com carinho, com respeito, conversou sobre a situação, a pessoa está negligente, não quer saber, não aceita tal. Aí você então chama alguém e vai então conversar com ele. Se ainda ele se recusar a ouvir, apresente o caso agora então para a igreja, tá? Então, se ele não aceitar nem mesmo a decisão da igreja,
Agora assim, ó, trate-o como gentil, ou seja, aquele que não é do povo, né? É gentil é aquele que não era israelita, né? Então trate ele como o desigrejado ou fora da igreja, né? Como um cobrador de impostos, né? Como um pecador, Jesus quis dizer aqui, né? E lhes digo a verdade: o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Olha a autoridade que Jesus está dando para a igreja, como é algo sério, né? Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai no céu os atenderá. Agora veja o texto que 90% das pessoas ou mais usam de forma errada, né? Diz o seguinte, ó: pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Esse texto diz o seguinte: quando 2 ou 3 estiverem discutindo sobre uma disciplina, sobre uma correção, sobre algo, sobre algum erro, perdão, enfim, diz aí que o texto que Jesus estará no meio deles, né? A gente usa esse texto para dizer sobre reunião de igreja, culto, né? Onde tem 2 ou 3, Jesus está ali. Mas a priori, esse texto quer dizer o seguinte: quando vocês estiverem disciplinando alguém, exortando alguém, conversando com alguém, estiver ali com testemunhas e vocês estiverem juntos em harmonia ali estarei com vocês. Entende? Então, a princípio, esse texto, Jesus fala que estará entre nós quando nós estivermos disciplinando alguém. Olha como é importante isso. E agora você pode aplicar também, onde tiver 2 ou 3 se reunindo para adorar, claro que Jesus estará. Mas esse texto ele é usado para disciplina eclesiástica, tá? Vamos voltar aqui. Então tá, gente, agora vamos fazer algumas considerações para a gente ir para a parte final aqui do nosso conteúdo, né? Então, como aplicar a disciplina? Então vamos lá. Primeiro, ao constatar um erro, né, um pecado, então alguém fez um pecado contra mim, errou, falou uma besteira, me difamou, não sei, fez alguma coisa, me roubou, fez algo contra mim, certo? Devemos falar com a pessoa em particular. Tá? Então vamos supor, tem 2 situações aqui. A pessoa errou contra mim, o que eu faço? Vou falar com outra pessoa? Vou chamar outra pessoa? Não, a Bíblia diz o seguinte: vai e fale com a pessoa. E aqui tem uma coisa muito importante. Nem sempre dizer a verdade é totalmente moral. Como assim? Porque nós temos o costume que se alguém está fazendo algo errado, o fato de alguém estar fazendo algo errado e eu falar para alguém a verdade sobre aquela pessoa que está fazendo algo errado, eu me sinto moralmente liberto, livre, me sinto nas condições de, se eu estou dizendo a verdade sobre uma pessoa que está fazendo errado, eu posso contar para outras pessoas. Vou explicar melhor. Nem sempre dizer a verdade, não que dizer a mentira já não é moralmente certo, mas nem sempre dizer a verdade sobre outra pessoa é certo. Ou seja, antes de você falar a verdade para uma pessoa de o que está acontecendo com outra pessoa, fale com aquela pessoa que está errando. Então vou dar um exemplo. Fulano está traindo uma esposa, está traindo a esposa. Eu fiquei sabendo. Aí eu vou e conto para outra pessoa, tá sabendo fulano? É verdade, ele tá traindo fulano. É verdade que ele tá traindo? É verdade. Só que não é moralmente certo o que você está fazendo. Não use a verdade para situações erradas. Então, se você está sabendo que alguém está fazendo algo, qual é o seu dever como cristão? Jesus fala, vai lá e ter com a pessoa. Então vamos lá. A pessoa pecou contra você? O que você tem que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer, procura ela. A pessoa está pecando contra a comunidade, está fazendo alguma coisa errada e você ficou sabendo, o que você tem que fazer? Ah, não é problema meu, não, deixa, não, eu que não vou ser fofoqueiro, não, não, deixa ele lá, o pastor que vai lá, o irmão que vai lá. Querido, se você faz parte do corpo de Cristo, você tem responsabilidade sobre aquele teu irmão.
Então, se você está sabendo que ele está praticando algo errado, a primeira coisa que tem que fazer não é chamar pastor, não é chamar presbítero, não é chamar ancião, diácono, diretor de departamento, não é. A primeira coisa que tem que fazer, o irmão está fazendo uma coisa errada, você vai lá com ele e conversa com ele. Esse é o primeiro passo. O que acontece muitas vezes é que nós, os membros da igreja, não querem se envolver com os membros da igreja. Não querem assumir a responsabilidade de que eles são parte do corpo de Cristo. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, se você está sabendo de algo errado, você deve ir lá e falar com a pessoa. Ah, pastor, mas eu não tenho amizade com a pessoa. Ah, pastor, mas eu não quero me envolver. Querido, você, a partir do momento que entregou a vida a Jesus e se uniu a essa igreja, você já está envolvido. Você deve se envolver. Porque se você não vai lá conversar com seu irmão, Deus entende que você não está amando o seu próximo. Deus entende que essa igreja não ama uns aos outros e por isso que nós não seremos abençoados. Então você precisa se envolver sim, porque você já está envolvido. Então se você está sabendo de algo errado, primeira coisa, vai conversar com ele. Ah, não, mas não tem que falar com o pastor. Não, a Bíblia está dizendo primeiro, está sabendo? Não fica contando o que você sabe, vai lá e fala com ele. Primeiro passo. Beleza, foi lá conversar, fez o que a Bíblia diz. O irmão não deu nem aí para você, não falou nada, não, desfez, conversou, beleza. Ou se não, ele fala assim, não, obrigado por você ter vindo, né, tal. Obrigado por abrir meus olhos, tal. Eu vou parar com isso, tal. Passa um tempo. Você fica sabendo que ele continua, que ele está continuando no pecado, que ele não quer mudar. Aí então chama o pastor, chama o ancião, chama o diácono. Fala, pastor, o irmão, eu fiquei sabendo que fulano estava fazendo isso. Não falei com ninguém. Fui lá, como a Bíblia diz, conversei com ele. Ele prometeu para mim que mudaria. Ou ele falou para mim que não mudaria. Então estou chamando você, meu irmão ou irmã, para juntos lá nós conversarmos com ele. Esse é o segundo passo. E diz o seguinte, segundo passo. Somente leve alguém junto com você após ter falado com o pecador, né? Com o irmão errante, né? Se não houver mudança. Então você conversou a primeira vez. Houve mudança? Deus abençoe, tá tudo certo, deixa as coisas andar, ok? Não houve mudança, continua praticando o pecado, chama uma testemunha. Aí vai e conversa. Conversou com a pessoa, tudo certinho, esclareceu, a pessoa falou assim, não, eu caí, não, mas eu vou de novo, não, deu uma chance, tal. Beleza, passou um tempo. Houve mudança? Beleza, entrega para o Senhor, Deus abençoe ele e ele siga a vida dele. Mas não houve mudança, você já falou sozinho, chamou uma pessoa. Qual é o terceiro passo que Jesus fala? Agora você vai e leva para a comissão da igreja. E aí vocês vão conversar sobre o assunto. E aí então vai ser de acordo com o manual da igreja, o que está acontecendo, né? E vai ser comunicado para ele que terá uma reunião que vai falar sobre aquele assunto, se ele quer se defender. Tem todo esse processo, né? Eu não vou ficar falando do processo legal aqui, né? Mas depois que a igreja conversou, depois que você conversou sozinho, conversou com alguém, a igreja conversou entre a comissão, deu o direito dele de resposta, de defesa, mas o irmão não quer mudar, não quer, não quer mudar, continua no erro. Então acontece aí o terceiro passo, né? O terceiro passo é somente leve o caso à comissão da igreja se houver seguido os passos 1 e 2. Aí então o quarto passo. A aplicação da disciplina só ocorrerá após a ampla discussão e dado o direito de defesa. Tá? Então vocês perceberam aqui, gente, o que eu acredito que é o detalhe aqui, o detalhe dessa questão de disciplina é o seguinte. Primeiro, eu estou unido a um corpo, logo eu tenho responsabilidade para com esse corpo. Segundo, o fato de eu estar errando e alguém vir conversar comigo, me exortar, me querer me disciplinar, me orientar, isso é demonstração de amor. Tá? Deus, ele disciplina aqueles que ele ama, certo? Outro ponto interessante aqui. Se você ver alguém errando, cometendo pecados, estiver fazendo algo errado contra você ou contra o corpo de Cristo, você precisa ir lá conversar com ele antes de falar com qualquer um. Vai ter com teu irmão.
Não é porque você vai contar verdade sobre o irmão pecador para alguém que isso é moralmente correto. Não é correto. Tá sabendo de algo? Viu, ouviu, tá sabendo, vai conversar com a pessoa. Só depois que você conversou com a pessoa, aí procura então a testemunha. Se a pessoa não mudou, continuou praticando o pecado. Entende? Porque eu percebo assim, existe dentro da igreja essa falta de compromisso com o corpo. Mesmo com aqueles que ouvem, que veem as coisas erradas. Dizem assim, não, isso é com o pastor. Não, isso é com o presbítero. E a pior coisa que tem, gente, é quando o pastor chega para conversar, para resolver, ele é o último a saber das coisas. E assim, o último a saber das coisas, eu digo no fato assim, que eu estou conversando com alguém que eu vim para conversar sobre um erro. A pessoa fala assim, mas você não está sabendo de fulano? Mas você está sabendo de fulano? Porque ninguém te conta nada, pastor. O certo realmente é ninguém me contar nada. Antes, vá conversar com o irmão. Depois que conversou, aí pode conversar com o pastor. Então eu sempre tenho dito isso. Quando alguém me procura, falando assim, pastor, você está sabendo disso, daquilo? Eu falo, não estou sabendo. Você está sabendo? Eu estou sabendo, eu vi, pastor. Então assim, eu já vou falar para você. Você já foi ter com o teu irmão? Porque você viu isso, está sabendo isso. Você já foi conversar, pastor, eu já fui conversar com ele. Já falei, orei com ele, mas infelizmente ele não está me ouvindo. Então com certeza eu irei com você. Mas se você vier trazer algo para mim, sem antes ter ido falar com o irmão, eu vou entender que você está nem aí para o irmão. Porque ele é tua responsabilidade. A partir do momento que você sabe que ele está em erro, você, exercendo a disciplina espiritual, que é a disciplina eclesiástica, você precisa procurar o seu irmão. Isso é bom para você e bom para o irmão que está em pecado. Estão percebendo como isso é perfeito com o Evangelho? Nós muitas vezes jogamos as responsabilidades do cuidado das pessoas em pecado para os líderes, para o pastor. Não que não seja, mas você que faz parte do corpo de Cristo, você também está envolvido nisso. E Deus precisa que você se comprometa em amar o seu irmão. Tá certo? Bom, gente, era isso que eu queria deixar para vocês sobre disciplina espiritual. Vocês perceberam que muitas vezes ela não é aplicada porque ela é muito mal compreendida. E quando é realizada e feita de maneira correta, isso traz crescimento para o corpo de Cristo e para o indivíduo e pode salvar vidas do inferno. Tá? Vamos pedir a bênção de Deus, vamos orar para que Deus nos ajude a ter amor e amor uns pelos outros na prática, cuidando uns dos outros. Vamos orar. Pai querido, obrigado porque a Tua palavra é orientadora, é esclarecedora. Se tem alguém aqui, meu Deus, que está vivendo em pecados e que ainda seus pecados não foram descobertos, que ele tenha consciência e tenha poder dos céus para abandoná-los antes que Satanás o exponha à vergonha. Se temos alguém aqui, meu Deus, ouvindo, assistindo, que os seus pecados estão sendo expostos e que ele tem vergonha de assumir o erro, que ele entenda que o Senhor o ama e que se alguém o procurar, se a igreja o procurar para discipliná-lo, que ele se sinta importante e amado pela igreja e amado por Ti. Quebre o nosso coração de rebeldia, nos ajude a ser submisso à Tua palavra, à Tua igreja, e que possamos, com amor, ter bons relacionamentos uns com os outros. Se tem alguém aqui, meu Deus, que sabe de pecados de alguém, que tem sido omisso, que tem sido negligente com o cuidado do corpo, por favor, Pai, perdoe essa pessoa e que Teu Santo Espírito o ajude a ter coragem e a ter um compromisso de amor com essa pessoa e conversá-la com ela. Nos ajude não a ficar investigando a vida dos outros, mas nos ajude a ter um senso de cuidado um com os outros. E na hora de aplicar uma disciplina, que possamos fazer tudo com amor, visando a salvação do corpo de Cristo e a salvação do indivíduo. Nos abençoe, são bênçãos que nós pedimos e agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Nos vemos na próxima semana com mais um assunto sobre disciplinas espirituais. Espero que esses temas tenham ajudado você no teu crescimento. Um abraço, Deus abençoe. Boa noite.